Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. O que eu vos falo? O professor Alessandro, professor de língua portuguesa, literatura e redação para o Enem, para concurso público. E, em primeiro lugar, quero agradecer a Deus por essa oportunidade de preparar esse vídeo para você, especialmente aí que vai fazer a prova do concurso Tribunal de Justiça do Espírito Santo, banca Sebrasp. Agradeço também a você aí que está inscrito no meu canal, está me seguindo no Instagram. Tá? E quero pedir a você que ainda não se inscreveu, que você inscreva-se, deixe o seu like, o seu comentário, a sua sugestão. Atendendo a pedido, está aqui mais um vídeo que eu preparei para um concurso específico. Aproveite e avise aí que tem outros tribunais de justiça que estão saindo, cuja banca também é o Sebrasp, que eu estou montando videoaulas para ajudar você nessa prova discursiva. Então, nesse vídeo hoje você vai ter aqui temas da atualidade que podem cair na sua prova, certo? Além disso, tem muita informação útil, muita informação precisa aqui para lhe ajudar a você tirar uma excelente nota na prova discursiva. Então, peço que você assista esse vídeo até o final. E desde já o aviso, esse conteúdo desta aula, do vídeo que está aqui, você encontra no e-book que eu preparei também, com preço bem acessível para você, em que eu falo, destaque muitas informações aqui para você analisar nesse e-book, apenas R$20, tá bom? Então aproveite mais essa videoaula que eu preparei especialmente para ajudar na sua aprovação. Quero só reforçar aqui, antes de ir para a nossa aula, que o conteúdo desse vídeo aqui, gente, e tem mais, tá? Informação, estão no meu e-book específico, como eu falei, para esse concurso, certo? Então, esse modus operandi que tem ajudado bastante concurseiros e concurseiras nesse Brasil. Então, o que você vai encontrar no e-book específico, tá? Informação sobre a prova discursiva, tá? Então, tem algumas coisas que você precisa estar informado. Claro que aí você tem que administrar o seu tempo, e no caso eu já faço isso para você, tá? Eu já faço essa síntese para você. Esclareça aqui o estilo da prova discursiva do Sebrasp. Você, por exemplo, que já conhece, beleza, mas você que ainda não conhece, é muito importante você conhecer o estilo da prova discursiva do Sebrasp, porque vamos dizer que você está treinando aí, por exemplo, uma outra banca, tá? Aí você vem para cá fazer a prova de redação do Sebrasp, aqui a realidade é totalmente diferente, tá bom? E eu esclareço isso aqui, explico uma linguagem que você vai entender. Também coloco exemplos e análise de temas da atualidade cobrados em outros concursos pela banca, e eu quero lhe chamar a atenção nisso já já, porque não necessariamente o tema vai ser voltado para a questão da área jurídica, por exemplo, mesmo sendo Tribunal de Justiça, é da atualidade. Então, é tema atual, é tema da atualidade, você deve treinar, independente se é da área judicial ou não, tá? Porque, por exemplo, vou colocar aqui, ilustrar situações nessa videoaula aqui, por exemplo, de temas voltados para a área da educação aplicada para concurso da área de segurança pública. Então, só para você ter uma ideia. Então, não vá por isso. A banca falou atualidades e com certeza vai cair temas relacionados a atualidades. Isso aí ela não vai fugir. Também coloca aqui os temas, né, que você vai ver aqui, só que eles estão completos no material, com repertório, com fonte, a pesquisa, a referência, para isso lhe ajudar no desenvolvimento, no caso do tema, bem como dos aspectos que a banca trabalha. Diagnóstico sobre a grade de correção, ok? Estrutura pronta para você usar em qualquer tema. Inclusive, como eu reitero aqui nesse material, essa estrutura foi usada, tá? E muitos candidatos tiraram notas boas no concurso do TRT da 8ª região, da mesma banca aqui, ó. Também você encontra textos prontos padrão Sebrasp, perdão, para você ter uma noção, ter uma ideia daquilo que você deve fazer, tá? Então imagina aí, por R$20 você ter tudo isso. Então quem, por exemplo, fez esse investimento, tá? E já está aprovado, por exemplo, vai receber algo acima de R$14 mil, se deu bem na prova discursiva, imagina um investimento desse ínfimo, tá? Então o material é de qualidade e aqui eu vou provar para você. Olha só, aqui é muito importante, tá? Eu não vou destacar os itens aqui do edital, apenas aqui para servir de pontapé inicial para nossa videoaula. Eu quero destacar isso aqui. Então, a prova discursiva valerá 10 pontos e consistirá na redação de texto dissertativo, certo? De até 30 linhas, a respeito, tá aqui, ó, de temas relacionados à atualidade. Então, é o segundo concurso
que a banca ela está adotando esse tipo de tema, porque normalmente o Sebrasp gosta de colocar temas relacionados ao conteúdo geral e específico, tá? Mas esse também aqui é outro estilo de prova discursiva que ela elabora, cujos temas aí estejam relacionados a atualidades. Então, aquilo que for atual, relevante, você deve estar lendo, acompanhando, porque a banca ela vai cobrar com certeza, por isso que eu coloquei aqui nesse e-book. O que eu quero chamar a atenção é que, normalmente, a banca ela cobra o quê? Dissertação expositiva. Tá? Então, você vai ter, por exemplo, um tema da atualidade, eu vou já mostrar aqui com exemplo para você ficar bem a par disso. Tá? E a partir desse tema da atualidade, ou temas, tá, gente? Pode ser não apenas um para o nível médio, um superior, por exemplo, não. Pode ser dependendo do cargo, como ela fez em outros concursos, e ela gosta de fazer também, e eles têm profissionais capacitados para elaborar essa diversidade de temas. Então, o que acontece? Você vai ter temas relacionados à atualidade, e a banca vai pedir para você escrever uma dissertação, que normalmente é uma dissertação expositiva, ou seja, ela não vai querer necessariamente saber, por exemplo, a sua tese ou o seu ponto de vista. A banca ela trabalha com dissertação expositiva porque ela gosta de avaliar o que é o domínio de conteúdo técnico, nesse caso aqui, ó, tá? Relacionado a temas da atualidade. Quer saber se você, por exemplo, uma pessoa que lê, é uma pessoa que consegue explicar, expor, por exemplo, a partir da frase que compõe o tema, né, os seus recortes temáticos, bem como discorrer sobre seus aspectos. Tá? Então, por isso que normalmente esse texto aqui ele tem a intenção de fazer uma explicação, uma exposição, uma análise. Tá? Você vai discorrer sobre o tema, bem como ou só o tema, ou só os aspectos aqui, aliás, perdão, só o tema não, só os aspectos aqui, ou tópicos propostos na prova discursiva. Então, quem utiliza isso aqui é o Quadrix, né, e aqui lá o Fundação Setup faz. Mas esse é o padrão Sebrasp, né? Quem já fez outras provas para esse concurso, para outros concursos cuja banca é o Sebrasp, sabe do que eu estou falando. Então, o seu texto ele deve apresentar, gente, a estrutura clássica. Qual é a introdução, desenvolvimento e conclusão? Então, vamos lá na prática, tá? Vamos aqui, eu vou ilustrar para você o texto, mas eu quero já lhe mostrar um tema. Ó. Por exemplo, aqui é um tipo de tema relacionado ao assunto da atualidade. Então, foi só um tema que foi aplicado no ano passado, só para você ter uma ideia, uma noção. Então, Sebrasp, o padrão da prova discursiva dela é esse estilo aqui. Ela trabalha com ou dois textos motivadores, mas normalmente, dependendo da prova, ela varia muito, mas normalmente o que predomina é que ela trabalha com apenas um texto motivador. Né? Nesse caso aqui, tem aqui mais de um. Enfim, não existe uma regra fixa, mas normalmente o Sebrasp costuma colocar apenas uma metade, na verdade, de um texto motivador, certo? Aí ela apresenta aqui o enunciado, já especificando para qual é a funcionalidade, né, do texto motivador, dos textos motivadores, aqui, ó. Considerando que os textos apresentados têm caráter apenas motivador, ou seja, só para motivar, não é para você copiar nada daí, tá? Redija um texto dissertativo argumentativo acerca do seguinte tema. Eita, professor, que é isso aqui, tá? Então, aqui nesse tema é justamente o que eu já quero lhe chamar a atenção. Então, normalmente, o Sebrasp não cobra dissertação argumentativa, tá? Normalmente, o Sebrasp cobra dissertação expositiva, mas veja só, tá? Dependendo do tema da atualidade, é importante você também treinar a questão da dissertação argumentativa, porque nesse caso, por exemplo, aqui imagina quantos candidatos não foram surpreendidos quando chegaram lá e disseram, meu Deus, por isso que eu falei aqui normalmente, tá? Então, a estrutura coringa que tem no meu material, no meu e-book, que eu vou apresentar o exemplo já, tá? Ela vai lhe ajudar perfeitamente. Então, vamos dizer que a banca inove, por exemplo, algum dos temas nesse concurso. Cobrou uma dissertação argumentativa, por exemplo, dissertação argumentativa. Aí o que é que vai acontecer? Tá? Na estrutura coringa que você tem aqui, você simplesmente vai acrescentar a tese, ou seja, o ponto de vista. Por quê? A questão do desenvolvimento, a questão da conclusão, praticamente vai ter a mesma estrutura, tá? O mesmo estilo da dissertação expositiva, certo? Aí o que eu quero também chamar a atenção, então olha só,
o padrão Sebrasp. Normalmente apresenta aqui uma frase que compõe o tema, não é isso? Então, esse tema aqui, por exemplo, ele é bem extenso. Então, só por aqui eu fiquei imaginando, né, a dificuldade das pessoas que foram escrever sobre esse tema aí, né? Bem atual, bem interessante, né? Pelo menos para o ano passado. Esse ano ele já não serve mais, não. Então, olha, em forma de pergunta, inclusive eu já tinha avisado alguns candidatos, digo, olha, cuidado que a banca ela está acostumando a inovar, não é com frequência que ela faz isso, normalmente ela cobra uma dissertação expositiva, tá? Ela está começando a inovar a questão da dissertação argumentativa e ela está começando a colocar temas e aspectos em forma de pergunta. Sabe o que significa isso aqui? É que você vai ter que responder tanto esse questionamento que está aqui no tema, quanto este outro questionamento aqui que está em um dos aspectos. Então está aqui, ó. Esse é o modelo padrão de tema de redação da banca, né? Sebrasp. Então, trabalha com uma frase que compõe o tema, às vezes não tem a frase que compõe o tema. Além da frase que compõe o tema, certo? Aqui, nesse caso, ela pediu a posição, mas normalmente ela não pede. Apresenta também os aspectos. E eu quero lhe chamar a atenção aqui de novo, ó. Muita atenção com os aspectos, tá? Que estão no plural, que se aparecerem no plural. Isso é muito importante. Então, por exemplo, aqui, ó, alguém deveria discorrer sobre as causas dos desafios enfrentados pela população socioeconomicamente mais vulnerável no Brasil atual, por exemplo. Tá? Aí não prestou atenção, ó, que o aspecto está no plural e apresentou apenas uma razão. Né? Vamos dizer assim, colocou lá pobreza. Vamos lá, rapidinho. Tá? O que acontece? Não vai tirar nunca esse percentual aqui. Tá? Então, aqui é o exemplo, tá, de tema da banca Sebrasp. Ok? Outro exemplo aqui, ó. Tá? Então, normalmente, ó, qual é o tipo de texto que ela cobra? Tá aqui. O professor tem como escrever texto dissertativo expositivo sobre temas da atualidade? Com certeza. Isso eu lhe garanto, que você vai só explicar, fazer uma análise técnica, tá? Demonstrar conhecimento e você não vai precisar se envolver. Aí, olha aqui, ó, por exemplo. O pessoal estudou para o concurso da área de segurança pública. Tema aqui que foi aplicado a um nível superior. O Sebrasp colocou lá que vai ser um tema da atualidade, então eu vou fazer o concurso para policial. Aí veja só, quem imagina, eu não vou estudar redação, eu não vou estudar educação, perdão. Então, não vá pensando assim não, ok? Tema da atualidade, tem a questão ambiental, por exemplo, hoje, então estuda, leia, que a banca pode cobrar. Tem alguma coisa atual hoje relacionada, por exemplo, à questão do trabalho, do emprego, da mobilidade? Estuda, porque pode cair, certo? É da atualidade? Então, presta atenção nisso aí. Não necessariamente, como eu falei, tenha relação com o Tribunal de Justiça. Tá? Aqui não é, o tema é relacionado à atualidade, não é relacionado ao domínio, ao cargo que você vai exercer. Então, pode ser ou pode não ser, tá bom, gente? Então, tá aqui, ó. Novamente, texto motivador, o comando, aqui a frase que compõe o tema, ó, oferta de alimentação escolar a crianças de baixa renda, e aqui os aspectos, ó, tá? Esse é o padrão, ok? Então, como eu falei, de repente você vem de outro concurso, a uma outra banca, aqui é um pouco diferente, tá? Então, esse é o estilo Sebrasp de fazer prova discursiva. Então, tenho a frase que compõe o tema, que você precisa desenvolver aqui as palavras-chave que estão, tá, nela, e também você precisa desenvolver cada aspecto que a banca vai colocar, ok? Aí aqui, ó, está um exemplo para esse tipo de tema aí. Eu já quero lhe fazer algumas observações. Então, por exemplo, alguém, vez ou outra, perguntou, por exemplo, se precisa colocar título, tá? Perdão. Então, já respondo. O título é opcional, tá, gente? Título é opcional, ok? Você coloca ou não. Então, o que eu sugiro? Tem temas aí que tem tantas palavras-chave no tema, tem tantas palavras-chave nos aspectos, que não dá tempo nem de você contextualizar. Então, nessa estrutura coringa aqui, ó, nesse exemplo, tá? Então, basicamente, o que é que tem que aparecer na sua redação? Tá? Tem que ter a estrutura clássica da dissertação, ok? Então, olha só, tem que ter uma introdução, aqui, ó.
Para que serve a introdução, professor Alessandro? Aqui você vai apresentar apenas. Aqui você não precisa desenvolver, detalhar nada. Aqui você vai mencionar apenas o quê? No caso, você vai contextualizar o tema, bem como os aspectos, ok? Ó? Então, por exemplo, esse texto foi com base aqui, nesse tema, tá bom? Aí, olha só aqui, no que diz respeito à oferta de alimentação escolar à criança de baixa renda, o que é que eu estou fazendo? Contextualizando o tema, vírgula, convém analisar alguns aspectos relacionados a essa temática. Aqui, certo? Aspectos. Nesse sentido, destacam-se. Aí eu vou aqui, já na introdução, eu estou fazendo o quê? A apresentação do tema e dos aspectos que deverão ser desenvolvidos ao longo do texto. Então, tá aqui, a importância desse tipo de refeição ao desenvolvimento infantil. E 2, e medidas a serem tomadas pelo poder estatal brasileiro no FITO, ou seja, com o objetivo de assegurar alimentação a todas as crianças no ambiente da escola. Então, aqui eu já tenho uma introdução. Aqui eu já tenho na dissertação expositiva, veja que não aparece a tese aqui. Não tem ponto de vista porque é só uma dissertação expositiva. Se eu quiser que fique cara de dissertação argumentativa, basta eu colocar um advérbio aqui, tá? Em algum lugar, infelizmente, necessariamente, tá? É relevante, é importante ou algum adjetivo, por quê? Aí o fato deixa de ser fato e ele vai se transformar em opinião, ok? Então, aqui nós temos a introdução e aqui, olha só, o que acontece nessa estrutura aqui, o texto que a banca vai querer é um texto que seja um todo de sentido, que seja coerente e coeso. Aí observe que cada parágrafo, o que foi que eu fiz? Eu escrevi esse texto em 3 parágrafos. Então, no primeiro parágrafo de desenvolvimento, eu desenvolvo informações e fatos sobre o primeiro aspecto, tá? Para demonstrar que o meu texto é coeso e coerente. E já no último parágrafo aqui, nesse caso, eu desenvolvo informações e fatos sobre o segundo aspecto, o segundo tópico. Aí observa aqui, estou apenas explicando, analisando, dando exemplo, conceito, que é isso que a banca vai querer de você. Tá? Veja que eu não tenho aqui repertório, né? Eu não uso frases rebuscadas, não, porque a intenção da banca ela quer que eu demonstre meu conhecimento acerca do tema da atualidade, tá? Professor, eu posso usar aqui, por exemplo, um repertório? Pode, desde que vai lhe ajudar a desenvolver o aspecto, tá? Por exemplo, você citar uma frase aqui em 4 linhas, por exemplo, de um pensador, mas isso não lhe ajudou no desenvolvimento do tema, do aspecto, não lhe ajudou nada, praticamente nada. Foi só colocar a linha ali, ok? Então, muita atenção. Aí aqui, nós temos o desenvolvimento 1, desenvolvimento 2, que eu encerrei a conclusão. E aqui eu já respondo, de repente você está perguntando, professor, normalmente o texto deve ter quantos parágrafos? Tá? E eu digo, olha, pelo menos 3. O ideal é que tenha pelo menos 4. Só que não existe regra fixa, tá? Vou usar até essa expressão aqui. Não existe regra fixa. Isso aqui é só uma sugestão, tá? Então, normalmente pode escrever em 4 parágrafos, tá? 2 eu acho muito arriscado pela organização, tá? 3 porque você já vai ter uma introdução, né? Em tese, desenvolvimento e a conclusão. Então, nesse tema aqui, eu escrevi o texto em 3 parágrafos. Então, tem a introdução, tem o desenvolvimento e tem a conclusão, que é o último parágrafo do texto que eu vou encerrar, eu vou resumir. Nesse caso, nos temas de Sebrasp, para você ter uma ideia, a conclusão vai ser o último aspecto. Por quê? Tem situações que você deve escrever, por exemplo, a dissertação, já vou mostrar um exemplo aqui, em 5 parágrafos. Porque você tem que desenvolver, como eu falei, cada palavra-chave do tema, bem como dos aspectos, tá, que vão aparecer no tema, ok, gente? Então, olha só o que é uma dissertação expositiva, deu para entender? Tá aqui a estrutura, ela está no meu material, no meu book, tá? Então, aqui, Aí você pode ficar assim, mas professor, será que deu certo mesmo? Então, aqui eu provo para você, caso você tenha dúvida, né? Que é todo direito, você tem todo o direito de desconfiar, mas está aqui, Olha esse texto aqui, né? Deixa eu só apagar o nome aqui da pessoa, ok? Mas tá aqui, olha só, né?
Olha a nota que ela tirou aqui, ó. Olha aí, ó. 10 pontos, tirou o quê? 9,5. Aí olha só a estrutura criada pelo professor Alessandro para ajudar, tá? Imagina, um material de apenas R$ 20, a pessoa ser aprovada e ganhar mais de 14 mil mensagens. Aqui, ó. Tá? Quer ver, pensar, porque é baratinho? Não, aqui é material de qualidade. É a forma de trabalhar. A minha forma de trabalhar é assim, tá? Material bem acessível, democrático, e que tem certeza que vai caber no seu orçamento. Olha só a estrutura. Olha aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 parágrafos, certo? Olha só. O que eu já recomendo, por exemplo, cada parágrafo aqui, ó, por exemplo, que ela escreveu, tem a estrutura da dissertação expositiva, ou seja, tem um número mínimo de períodos, por exemplo, pelo menos 2. O ideal é que tenha 3, mas pelo menos 2. Então, ela não perdeu ponto nesse quesito, porque ela discorre, ó, cada parágrafo, ela discorre sobre cada aspecto ali que está, ok, ó, na frase que compunha o tema, tá, gente? Então, por exemplo, parágrafo com 3 linhas, eu já digo para você não fazer isso, porque os corretores podem configurar, avaliar como parte embrionária, ou seja, um embrião não é um parágrafo, tá, gente? Então tá aqui, ó. Olha só, é é isso aqui que você vai ter no seu espelho da sua nota. Espero que você vai ter uma nota boa, né? O espelho da avaliação da prova discursiva. Então a banca, ó, ela vai distribuir mais ou menos, a distribuição vai ser mais ou menos como essa grade aqui, por causa da pontuação. Então vai ter lá, por exemplo, meio ponto para você, no caso, e isso a banca ela avalia aqui no seu concurso, tá? Isso eu explico detalhado no e-book. Em relação à apresentação, a banca vai observar a questão da legibilidade, se você respeita as margens aqui, ó, tá vendo? Ó, tudo é observado, tá? As margens do parágrafo, certo? Ó, tá aqui, ó. Indicação de parágrafos, a estrutura, ou seja, a organização das ideias em texto estruturado. Então, tudo isso aqui a banca observa, vai computar lá, por exemplo, meio ponto. E aqui o tema, ó. Aí veja que para cada aspecto vai ter uma pontuação correspondente aqui, ó, ao intervalo, ó. Abordou completamente? Nota máxima. Abordou, faltou alguma coisa? Aqui, tá? E aqui ela apresenta, no caso, os desvios e a sua forma, que eu já vou explicar, que a questão do número de linhas influencia, tá? Professor, influencia na nota o número de linhas? Influencia sim, certo? Por exemplo, se você escrever um texto em 25 linhas, você não vai tirar a mesma nota que você escreveu em 30 linhas, sendo linhas efetivamente escritas, tá? A banca, inclusive, no edital, ela deixa claro isso e eu explico no meu e-book, certo, gente? Já o detalhe mais sobre isso aqui. Então, olha só, deu para entender o que é uma dissertação expositiva? Então, está aqui um exemplo de caso concreto, tá? Você ficar seguro aí usando, tá, a estrutura coringa. Está aqui essa fórmula que eu quero lhe chamar a atenção. A banca pode ter alterado algumas coisas. Por exemplo, isso aqui foi usado em outro concurso. Ela mudou apenas o fator de ponderação aqui, ó, certo? Então, o que acontece? Você vai ter a nota final, né, da prova discursiva. Ela vai ser a nota do conteúdo. Vamos dizer, você fechou o conteúdo, tirou 10. Só que aí ela vai ter o quê? O 1 vai ser multiplicado pelo número de erros e vai ser dividido pelo número de linhas efetivamente escritas, tá, gente? Então, por isso que também a estrutura coringa vai lhe ajudar, porque normalmente você já tem umas 14 linhas aí nessa estrutura coringa que eu criei para você. Por quê? Tá? Décimos aqui, por exemplo, de diferença, pode significar a sua aprovação ou a sua reprovação, tá? Eu digo isso em recursos, por exemplo, que eu ganhei agora recentemente, pessoa que estava, por exemplo, na posição 3, eu entrei com o recurso e ganhei, por exemplo, em morfossintaxe, da terceira a pessoa foi para a segunda posição. Você pode acompanhar no meu perfil, né? Está lá no Instagram, coloquei alguns resultados positivos, então para você ter uma ideia que décimos, centésimos, gente, eles fazem muita diferença. Então, eu sempre recomendo, se você puder escrever nas 30 linhas, escreva, tá? Porque essa fórmula aqui, que eu chamo de fórmula fria do Sebrasp, ela não leva em consideração as pessoas que têm o poder de síntese. Ela leva em consideração o número de linhas, tá? Que é inversamente proporcional aqui. E também a questão de erros, tá? E no e-book eu indico as videoaulas que eu preparei para cada
tipo de erro que você possa evitar, tá, gente? Então vamos lá. Feito isso, entendido, espero que você tenha entendido desde já o que a banca vai querer, que tipo de texto, né, dissertação expositiva. Então, esse tipo textual que tem essa estrutura clássica, tá? Que você vai ter que ter uma introdução, desenvolvimento daquilo do tema, né, e dos aspectos que você mencionou na introdução, e vai ter que simplesmente encerrar. Então, aqui alguns temas, tá? Como eu falei, todos os temas eu coloquei textos motivadores, motivacionais, tá? Observe que tem lá no texto que eu coloquei, no e-book eu coloquei temas que tem, por exemplo, em torno de 5 textos motivadores. Não é para exagerar, tá, gente? É para lhe dar repertório, para lhe dar conhecimento técnico, assunto para você conseguir desenvolver, ok? Então aqui está um tema da atualidade que você precisa ficar atento, perdão, é a questão da evolução da inteligência artificial, é ficar atento à questão, por exemplo, dos aplicativos, das evoluções. Hoje, né, esse ano de 2023, já começamos falando do que? Da revolução da inteligência artificial. Com certeza, em algum lugar você já ouviu falar disso. A banca gosta desse tipo de tema? Gosta. Por exemplo, a questão da tecnologia e as fake news, ano passado, caiu 2 vezes em concurso, só para você ter uma ideia. Tá? O que muda apenas é o recorte temático. Então, esse ano 2003 já começou, e aí a prova, como é recente, né? Então, tudo indica que os temas estão no mês de janeiro ou final de dezembro. Então, aqui, um tema baseado nessa questão da atualidade é a inteligência artificial. Aqui a frase que compõe o tema, aí aqui você desenvolve sobre cada aspecto, ok? O ser humano deve temer os recentes avanços da inteligência artificial? Professor, como é que eu vou responder isso aqui? Com conhecimento técnico, com conhecimento científico. Por exemplo, é mito, é verdade que com o avanço da inteligência artificial, o ser humano pode ter desemprego, por exemplo. Aqui você vai dar o seu posicionamento. Você não vai colocar aquelas teorias, né? Algumas estão em filme, o livro do Isaac Asimov, se confirma, mas não vai colocar na sua dissertação, né, coisas fantasiosas. Tá? Aqui, por exemplo, o tema como esse, a banca quer avaliar seu conhecimento técnico sobre essa questão da atualidade, por exemplo. O benefício da inteligência artificial no cotidiano das pessoas. Tem malefícios, tem benefícios. Tá? A inteligência artificial e desafios éticos aqui, ó, é algo bem recente, bem atual, que é a questão da responsabilidade. Então, vamos lá. Vamos liberar, por exemplo, alguém para trabalhar, um robô com raciocínio para trabalhar em determinada área. Tá? Mas aí, se ele cometeu algo, a responsabilidade de quem? Isso é uma ótima discussão. Né? Questão da privacidade, né, que a gente vê que é uma problemática, a gente vê que no Brasil aí, os tribunais estão sendo hackeados, e aí a gente vê uma situação muito interessante, muito pertinente aqui, é um ótimo tema padrão Sebrae para você estudar, que eu coloquei direto, né, eu tirei os textos motivadores, como diz cada um, eu tive o cuidado de fazer uma pesquisa bem precisa, tá, gente, com diferentes fontes, para lhe dar conteúdo. E aqui é a questão atual que você não deve deixar de treinar, sem entender para um lado ou para o outro, para fazer uma análise técnica sobre a questão. Tá? Ameaças à democracia no Brasil. Aí aqui é importante que, vez ou outra, a banca ela coloca nos temas, né, de redação, nos aspectos, para você dar conceito de algo. Então, fica atento, discussão recente. Tá? Não se fala em outra coisa nas mídias, nos jornais televisivos ou impressos. Não chama atenção, é atual, é a questão da democracia, o ataque à democracia. E aí, o que é a democracia? A banca pode simplesmente fazer isso. Tá? Temas, por exemplo, questão de envolve Estado, alguma outras coisas, a banca já cobrou e você precisa ficar atento a isso, né? A questão do Estado democrático de direito. O sistema político no Brasil está em crise? Caminhos para evitar novos ataques à democracia. Caminhos, medidas, ações efetivas, objetivas, certo? Outro tema para você treinar aqui, ó, tá? Como eu falei, ele completo está no e-book, isso bem acessível, tenho certeza que vai lhe ajudar, tá? Só lembrando, ainda não se inscreveu no meu canal, inscreva-se aí, deixe seu like, seu comentário, a sua sugestão, me siga no Instagram, aqui, ó, que é uma outra coisa que está relacionada a essa questão. Então, vocês viram recentemente, né, o
o protagonismo, né, de determinado ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, tem uma questão aí interessante, que é atual, tá, gente? Então, tem, por exemplo, a questão protagonismo ou ativismo judicial, ok? E aí coloca numa situação importante que é a discussão sobre o papel dos poderes, inclusive do Poder Judiciário. Inclusive, eu coloquei aqui um texto motivador, um esquemazinho, que isso vai cair na sua prova, né, claro, de direito administrativo ou constitucional, que mostra a função típica ou atípica de cada ente federal, aliás, de cada poder, né, o legislativo, executivo e judiciário. Só que, por exemplo, nessas situações, na defesa, por exemplo, aqui, ó, do eminente ministro, né, do Supremo Tribunal Federal, por exemplo, esse tipo de ação aqui envolveu uma questão atual e que é algo, por exemplo, que o atual presidente está discutindo, questão aqui, que você precisa ficar atento. Tá? Então, bloqueio de redes sociais, por exemplo, censura prévia à liberdade de expressão ou defesa da democracia. Até que ponto, por exemplo, determinado ministro do Supremo pode ter determinadas atitudes, determinados procedimentos, sem ferir, por exemplo, o devido processo legal, ou sem, por exemplo, estar ultrapassando a força, né, o peso, o contrapeso, ou seja, o papel do Poder Legislativo ou do Executivo, por exemplo. Aqui, ó, tema bom demais, cara. Tá bom? Tema padrão Sebrasp. Aqui mais um tema para você treinar, ok? Prevenção e repressão do garimpo ilegal em terras indígenas. Professor, só vejo falar isso, eu só leio sobre isso, é da atualidade, tá? A banca já cobrou tema relacionado aos povos indígenas? Já, tá? Só que foi mais direto lá o tema, né? Como eu, inclusive, tenho no meu e-book esse tema aí, para você ter uma noção de como ele caiu, né? Como diminuir a violência contra os povos indígenas. E aqui, gente, a gente tem uma questão ó, que envolve isso, né? Que é algo que vai ser discutido, por exemplo, nesse ano de 2023, está no Supremo Tribunal Federal. Essa situação que envolve aqui a questão do ouro, que envolve muitas outras variáveis, é um tema pertinente, atual, que, como eu falei, são tão temas interessantes que um ou outro desse aqui eu tenho certeza que vai aparecer nas suas provas discursivas. Aqui, ó, expõe implicações à população Yanomami em virtude do garimpo ilegal, por exemplo. Explica a responsabilidade do Estado para prevenir e reprimir o garimpo ilegal em terras indígenas. Propõe medidas, né, a banca vem fazendo isso, que contribuam para a redução da violência contra os povos indígenas. Então, é preciso ficar atento. E aqui você pode pensar que, por exemplo, outro tema da atualidade, mas acha que não vai cair em prova da Banca Sebrasp, pois olhe meu e-book que tem tema, tá, que não envolveu diretamente isso aqui, mas mencionou a questão entre a Rússia e a Ucrânia. E aqui nós temos, assim como nós temos temas da atualidade, por exemplo, como a quarta revolução industrial, tá, que caiu recentemente na prova de português, e que pode virar tema de redação, mas eu já coloquei especificamente a questão da inteligência artificial, nós temos esse conflito mundial que, de certa forma, ele gera implicações para o Brasil. E aí você precisa ficar atento a par sobre isso, porque a banca pode cobrar. Tá? Então, os impactos do conflito entre Rússia e Ucrânia para a economia mundial, tá? A guerra entre Rússia e Ucrânia e os reflexos diretos na economia do Brasil. Professor, não sei nem o que acontece, o que pode acontecer. Eu admiro de você, então tem que estudar, tem que ler e tem que treinar. E aqui, gente, tá? Aqui já caminhando para o final, ok? Ó, um tema que eu copiei, nesse caso aqui a frase do tema em outro, para outra temática que a banca cobrou em tema da atualidade aqui. Mas para trazer uma discussão que é recente, que é da atualidade. Por exemplo, eu coloco lá a situação que aconteceu, os eventos que aconteceram em Brumadinho, por exemplo, a questão da temática ambiental, por exemplo, então até hoje as pessoas não foram, por exemplo, julgadas. E isso gera uma sensação de impunidade no país. Né? Não só outros casos. Então tem, por exemplo, situações aí que a imprensa nem julga, por exemplo, mas tipo assim, ficou calado. Por exemplo, aqueles meninos que morreram lá, não é isso, num determinado time aí no espaço. E aí, como é que está essa situação? Mas eu ponho apenas 2 recortes temáticos aqui, ó, para você discutir sobre isso aqui, que é sempre atual. Questão da segurança pública. Qual é o dever do Estado? É direito e responsabilidade de todos. Tá? Aí você vai responder aqui, ó, de maneira técnica, explicar. O Brasil é um país da impunidade? Tá? Outra, a não resolução de crimes tem relação direta com a posição social da vítima?
e do agressor, vira, meu irmão, tá? Então, tema da atualidade, bem reflexivo, cara de Sebrasp que você precisa treinar, tá? Como eu falei, esses temas estão completos no e-book, tá? Se você tiver interesse, entre em contato comigo e adquira, que você vai receber isso e muito mais, tá bom? Então, olha só, você vai ter bônus nesse e-book. Aqui eu coloco, por exemplo, o modelo de recurso, inclusive que eu ganhei recentemente, aqui, ó, pontos, tá? Para o concurso da Banca Sebrasp. Então, por exemplo, aqui, ó, morfosintaxe, tá? Você pode até usar esse modelo que tem aqui, ó. Pode usar se você precisar. Por quê? Ultimamente teve, acho que algum corretor novo, sei lá, que ele fez algumas discrepâncias em correções de texto. Não colocou vírgula onde não tinha, disse que tinha determinado desvio onde não tinha. Então, por exemplo, aqui, ó, é um exemplo de um modelo de recurso que eu utilizei e que deu certo e que eu consegui, por exemplo, mudar consideravelmente a posição, né, de candidatos e candidatas aqui. Então, já deixa aqui de antemão, tá? Banca Sebrasp, ela pode cometer erros que for, ok? Mas se você entrar com recurso, ele ter fundamentação, ter objetividade e merecer, a banca, tá? Os corretores têm humildade para reverter, projetar a sua nota, tá, gente? Então, esse foi o nosso vídeo que eu preparei hoje, ok? Espero que tenha lhe ajudado, tá? Um abraço do professor Alessandro e até uma próxima oportunidade, se assim o Papai do Céu permitir.